Dr. Paulo Vinícius, que é psiquiatra e um neurocientista. Pablo. Vamos para a pergunta que chegou pra gente? Vamos, Kátia. A pergunta é da Vanilda. A Vanilda disse o seguinte: ela tem um filho e o filhinho dela tá muito quietinho, amuado, fica mais tempo no quarto e tá perdendo peso. Será que é um indício de depressão? Então, doutor Pablo, pode ser um indício de depressão? Em criança se manifesta também com sintomas assim ou não? Isso, perfeito. Primeiro, a gente está percebendo um aumento significativo de depressão nessa faixa etária, de crianças e adolescentes. E a depressão nas crianças ela é um pouco diferente, porque ela não fala, mamãe, tô triste, mamãe, tô pensando ruim. Então, às vezes, vem pela alteração do comportamento. Tá mais quietinha, não quer brincar tanto, o apetite diminui, emagrece, o sono altera. Então é sempre uma preocupação, sim, viu, mãe, que a senhora perguntou, e pode levar num profissional que está capacitado de ver se isso é uma depressão ou qualquer uma outra doença, uma anemia, um problema de tireoide. É importante levar no profissional. Agora, lembrar que a gente está passando no momento dessa pandemia que está deixando todo mundo numa rotina, que é uma rotina oposta do que a gente tinha. Porque a gente, na vida, a gente podia sair para onde quisesse, com as limitações de segurança e tudo bem, mas isso a gente já estava até acostumado. E depois, com a chegada da pandemia, você tem a ansiedade de não saber o que vai acontecer. Se a vacina chega ou não chega e quando chega. Se você pode ou não pode pegar o coronavírus. Como está a sua família? Você trancado dentro de casa, você com medo de perder o emprego. Isso também não é uma sobrecarga muito grande e daí talvez muitas pessoas se dizendo muito tristes e até deprimidas? Kátia, um estudo da UFRJ mostrou um aumento de até 80% das queixas de ansiedade nesse período. Então, o que eu quero tranquilizar as pessoas? Momentos atípicos provocam sentimentos atípicos. Não se assuste com o que você está sentindo, porque nós estamos num momento de atipia. Você não escolheu a vida que você está vivendo. Você não escolheu estar com seu marido às 24 horas, você não escolheu estar com seus filhos às 24 horas. Nós fomos impostos a isso. E isso vai provocar reações e sentimentos estranhos. Não se assuste, não ache que tudo é uma doença. Procure viver a sua rotina mais próxima da normal e da saudável que nós vamos passar por. E se sentir necessidade, procure uma ajuda médica, que isso é importante, né? Sim. Sempre, né? Mais uma pergunta aí, Rafa? Sim, Kátia, através do nosso Twitter, #MelhorDaTarde. É curioso que sempre se sentir necessidade, procure uma ajuda, mas olha só esse caso que curioso que chegou aqui pra gente. Eu tenho tido já faz alguns meses sintomas de depressão, mas não fui ao médico específico porque tenho medo dos meus pais acharem que é bobeira minha. O que eu faço? Por favor, não fala meu nome. Então, aí a gente entra num outro contexto, que é o do não ter a informação correta sobre uma doença, e aí vem um preconceito muito grande, né, doutor Pablo? Perfeito. O conhecimento ele é libertador nesse aspecto. Eu tenho um livro que está disponibilizado gratuitamente para as pessoas sobre depressão. Eu fiz isso nessa pandemia. Ele está de graça, é só baixar. E é uma aula sobre depressão para os pacientes, para os parentes, para a gente desmistificar, para a gente tirar esse preconceito que está sobre a doença. Isso não tem mais cabimento. Olha só que sofrimento essa pessoa está passando pelo medo de se expor e de ter a doença. Então, precisamos compartilhar o conhecimento, não tenho dúvida. E eu acho que o importante também, no meu singelo ponto de vista, é ele conversar com os pais, né? Não sei quantos anos ele tem, né? Ele não falou. Ele conversar com os pais e expor a necessidade dele. Eu acho que também a gente muitas vezes fica questionando o desconhecido. Você não sabe como as pessoas vão reagir. Então, sente e converse. Como eles vão reagir é um problema deles. Sim, não é um problema seu. E aí você expondo de uma forma correta o que você sente, as coisas tendem a se acertar muito mais rápido do que a gente imagina, né, doutor Pablo? Ah, com certeza. A gente precisa ter essa troca, principalmente dentro da família, né? Pai, mãe, eu estou sentindo isso, eu li que isso pode ser depressão, estou sofrendo, está doendo, eu preciso de ajuda, não é verdade? Tem mais um depoimento aí, não tem, Alex? Eu até separei esse aqui porque eu acho que combina com muita gente no dia a dia. É a Mabile, ela falou que a gente podia falar o nome dela, e ela fala o seguinte: ando muito triste, mesmo amada pelo meu marido, mas odeio minha profissão, não gosto do que faço, da cidade que eu moro, tive tudo para dar certo e acredito estar dando tudo errado. E botou aquele emojizinho chorando. Eu acho que é um pouco daquela coisa da gente, né? As nossas frustrações, as nossas realizações, as nossas expectativas, isso influencia. E eu acho que o medo
de mudar também, né, doutor Pablo? Tá quentinho, tá gostoso, as pessoas acham que minha vida é boa, mas não tá boa pra mim. Eu mesma tenho que mudar, né? A Mabile está numa crise existencial. Ela não faz o que gosta, ou ela está fazendo o que não gosta. E isso acaba com a saúde mental das pessoas. O medo da mudança, o medo do novo, o medo de tomar uma decisão, mas não tem jeito. O que você vai querer? A doença? Ficar triste? Ficar mal por fazer o que não gosta? Ou tentar o novo? Ou tentar mudar a vida? Ou tentar começar de novo? Eu sempre estimulo as pessoas assim, quando eu vejo que elas estão nessa crise existencial. Mesmo porque ela já sabe dentro dela que ela não quer mais ter essa vida, né? Às vezes o que falta é ela se sentir forte e capaz o suficiente de começar tudo de novo. E eu acho que o mais lindo da vida é justamente isso. A gente pode mudar tudo que não está bem na vida da gente. A gente só tem que buscar, ter coragem e acreditar no quanto que a gente é capaz de conseguir isso, né, doutor Pablo? Com certeza, essa é a parte psicológica, essa é a parte do interior das pessoas, essa é a parte que vem de dentro para fora e que as pessoas precisam desenvolver isso. Verdade. Vamos mais uma pergunta, Rafa? Mais uma aqui da Letícia Martins, essa chegando. Ó, tive uma filha em janeiro, uma semana de pós-parto, briguei com o pai da minha filha. Comecei a ficar mais distante dele, sentia tristeza inexplicável, arrependimento de tudo, muita ansiedade. Pensei várias vezes em tirar minha própria vida. Nossa. Posso estar com depressão? E aí, doutor Pablo? Se eu não me engano, ela teve um filho, né? Por isso que no pós-parto, né? Teve filho. Sim. Isso é o que a gente pode denominar de depressão pós-parto. Também um fenômeno comum que cada vez mais está presente na nossa sociedade. Essa mãezinha tem que ser muito bem cuidada. Mãe, peça ajuda. Se você está no seu pós-parto, muito desanimada, sem energia, querendo morrer ou querendo o distanciamento do seu filho de uma forma muito exagerada, isso pode ser depressão pós-parto. Tem tratamento. Você fica boa para cuidar do seu filho. E não pode se sentir culpada, porque sabe que mulher, a gente tem uma mania de sentir culpa de tudo. Como que o nascimento de um filho, o que eu mais queria na vida, eu tenho depressão. Isso não é justo, não é correto eu falar isso, porque eu amo essa criaturinha. Então, não ter esse julgamento, esse auto-julgamento em relação à depressão pós-parto também, né, doutor? E olha como é que isso é pior na depressão pós-parto. Porque a depressão por si só traz muito sentimento de culpa, por si só. E como ela está na maternidade, ela é obrigada a amar o seu filho. Então ela se sente culpada duas vezes. Pela doença, que por si só traz muito sentimento de culpa, e por ser uma mãe que não está amando o seu filho, teoricamente, né? Sim. Pelo sentimento dela. Essa mãe se acaba, ela sofre muito por causa dessa culpa. Por isso que tem que buscar ajuda, viu, Letícia? Tem mais uma pergunta a fazer, Cíntia? Tenho sim, doutor. A depressão tem cura? Uma pessoa diagnosticada com depressão, tratada da maneira correta 10, 15, 20 anos depois, tem gatilhos que possam ocasionar uma depressão de novo e ela passa a ser uma doença crônica? Ou em algum momento da vida a pessoa pode dizer, estou curada da depressão? Boa pergunta. Depende muito. Depende de muitas variáveis. Da genética da pessoa. Tem pessoas que têm uma genética tão forte que ela não vai ser curada, ela vai precisar do remédio a vida toda. Porque todas as vezes que tira o remédio, ela entra em depressão. Mas, no geral, existe uma regrinha para saber quanto tempo a pessoa precisa usar o remédio. Isso depende do número de crises depressivas na vida. Para vocês terem uma ideia, a pessoa que tem a primeira crise depressiva na vida, ela tem 50% de chance de ter a segunda. Quando essa pessoa tem a segunda crise depressiva, ela tem 70% de chance de ter a terceira. Quando ela tem a terceira, ela tem 90%, 100% de chance de ter a quarta. Ou seja, a doença cronificou. Nesses casos, nós não falamos de cura, nós falamos de controle. É possível viver bem, mas sob o tratamento. E essa pessoa precisa se convencer que precisa do tratamento. Não é uma escolha mais. Agora virou uma doença crônica e ela precisa. Gente, a gente não toma remédio para o colesterol a vida inteira, hipertenso, remédio para a vida toda. Quem tem diabetes toma remédio para a vida toda. Sim. Então, quem tem depressão
se for indicado pelo médico, tome remédio e agradeça a Deus que a gente tem remédios que fazem a gente ter uma saúde como a gente precisa. Seja um caso de hipertensão, de diabetes, de depressão, de colesterol alto, ou seja, do que for. Olha, doutor Paulo, é sempre um prazer sempre tê-lo aqui perto da gente, seja na rádio, seja aqui no programa. E o pessoal quiser saber um pouco mais e também conseguir baixar, né, aquelas informações importantes que você disponibilizou no Instagram, @drpablovinicius. Obrigada, doutor Pablo. Um grande beijo.